A história de hoje está em 1 Reis 1, a morte do grande rei Davi. Ah, crianças, que pena que a gente vai ter que falar de algo muito triste. O grande, o melhor, o maior rei que Israel já teve está nos seus últimos dias. Ele já está perto de 70 anos, ele já está bem fraquinho e ele está morrendo. Porém, algo muito triste está acontecendo que ele não sabe, que o filho dele, Adonias, ele está querendo o reino. Sim, ele está querendo o reino, sem a permissão do pai, porque o pai já tinha deixado claro que seria Salomão o rei. Então ele estava fazendo algo contrário à vontade do pai. Porém, Betseba e Natã, sabendo disso, porque Adonias já está fazendo um banquete, já está chamando toda a galera, já está fazendo sacrifício, já chamou os príncipes, já chamou todo mundo, e eles estão muito preocupados. Pode ser, temos que contar para o rei. E aí eles vão e falam para o rei: Oh, meu rei, algo triste está para acontecer, meu rei. O senhor precisa tomar uma atitude. O que é? Sim, oh, meu rei, nós sabemos que há anos o senhor prometeu que Salomão herdaria o trono. Só que ele, meu rei, ele está planejando tudo nas suas costas. Isso não pode acontecer. Ele já mandou matar bois, fazer sacrifício. Só lhe resta pegar o trono, meu rei. O que o senhor vai fazer? E aí Davi, como ele era um pai, infelizmente, que nunca chamava a atenção dos filhos, mas dessa vez ele tem um posicionamento. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar o meu filho Salomão como grande rei. Vamos colocar ele no trono. E todos aqueles que não estiverem conosco serão traidores. E assim haverá o coroamento de Salomão. E chegou o grande dia. Davi agora vai coroar Salomão como o grande rei de Israel. Suba ao trono, meu filho. E aí é colocado Meu filho amado, eu te a abençoo. coroa sobre ele. Rei. E aí o sacerdote Zadok e o profeta Natã ungem o rei com óleo sobre a cabeça dele e o abençoa, e dizendo que agora ele seria um grande rei. E Davi ainda fala: eu o designarei para governar Israel e Judá. Louvado seja Deus. Enquanto isso, Adonias, ele sabendo que agora ele, pela atitude maldosa dele, ele se tornou um traidor, aí o que ocorre? Ele corre mesmo para arca e ele fica agarrado, justamente porque existia uma crença de que quando uma pessoa ela estava sendo julgada, ela se agarrasse ali, ela tinha que ser ouvida. Então ali ele ficou agarrado para que ele não fosse morto. E aí Salomão vai até ele e fala: olha, eu poderia te matar porque você foi um traidor, mas agora minha ordem é que você fique em sua casa e você me obedeça e me sujeite, seja sujeito a mim. Entendeu, Adonias? Sim, meu rei, me perdoe, meu rei. Porém, anos depois, Adonias, ele não cumpriu isso. Pouco tempo depois, na verdade, porque ele desobedeceu o rei de forma muito cruel. E aí, ele foi digno de morte pela sua desobediência. Salomão, certa vez ele estava dormindo e ele teve um sonho, e nesse sonho ele pedia para Deus que ele tivesse sabedoria, porque ele era muito jovem. E aí Deus respondeu para ele em sonho dizendo: filho,
eu me agradei muito do seu pedido, porque se fosse outro, ia pedir outras coisas. Ele ia pedir que muitas riquezas, ele ia pedir que os seus inimigos fossem destruídos, ele ia pedir outras coisas. Mas você não, você pediu sabedoria para governar segundo o seu pai fez Davi. Então, eu me agradei muito disso. E por conta disso eu vou te dar muita sabedoria. Ninguém vai ser tão sábio quanto você, ó Salomão. E, além disso, eu vou te dar muita riqueza e muita fama. Não vai ocorrer um rei igual a você. Você vai ser um rei muito famoso. Muitas pessoas de longe vão vir para te conhecer. E se você seguir os passos do seu pai, eu ainda vou prolongar a sua vida. Uau! E aí, Salomão acordou e percebeu que tinha sonhado. Só que o sonho, na verdade, ele percebeu que Deus falou com ele. E aí ele ficou tão feliz e louvou muito a Deus. Após esse grande pedido e essa bênção que Deus deu a Salomão de sabedoria, agora vem um teste muito forte. Porque os reis de Israel naquele momento, eles eram juízes também. Eles julgavam as coisas do povo. E aí apareceram duas mulheres. É meu filho. Para. Rei Salomão, me ajuda. O que ocorre, minhas senhoras? Conte-me o que aconteceu. Essa mulher, ela está falando que o filho é dela, sendo que o filho é meu. É meu filho. Ele é meu filho. Senhora, ela está pecando, ela está mentindo. Mas o que aconteceu? Quando a gente foi colocar nossos filhos para dormir, eu falei para não ficar muito perto dela, senão poderia sufocar o bebê. E aí, no dia de manhã, meu filho não estava lá, ele estava morto. Este é meu filho. Vocês querem me dizer que um dos bebês morreram? Sim. Mas esse bebê é meu. Mas é meu, o morto é o seu. Mas vocês vão seguir brigando porque não dizem a verdade. Eu ordeno que dizem a verdade. Mas o bebê é meu, rei. É meu. E diante de uma situação dessa, como que ele ia resolver? Quem tá falando a verdade? Naquela época não existia teste de DNA. Não tinha como descobrir de quem era a criança. Mulheres, E aí como que ia saber? coloquem o bebê aqui na mesa. Aí elas colocaram o bebê em cima da Ele é mesa. meu filho. E aí? Soldado, Sim, senhor. Estou aqui, traga uma espada. Eu já tô com ela, senhor. Ai, meu Deus do céu. O que o senhor quer que eu faça com essa espada? Eu já sei o que vou fazer. Ai, meu Deus do céu. Já tô até imaginando. Pegue essa espada Ai. e corte o Ai, bebê. cara. Matar O um bebê bebê. ao meio. Olha só, eu não vou ficar com a traseira do bebê. Corta o bebê Oh, ao meu Deus, meio. que mulher louca. Oh, Deus do céu. Ai, senhor. Tem certeza que eu faço? Pode dar o bebê para a mulher, só não mate ele, por favor. O filho é dela. Uau! Oh, soldado, por favor, pegue Sim. agora o bebê Ufa. e entregue a essa mulher. Ai, que alívio. Essa sim é a Ai, que mãe do alívio. bebê. Ai, que alívio. Mas Levem ela à prisão. como o senhor sabe que ela é? Porque sim, ela é a verdadeira mãe do bebê. Uma mãe jamais deixaria o seu filho morrer. Iria preferir vê-lo nos braços de outra. Cara, meu Deus, você é muito sábio. Você é muito sábio. Obrigada. E aí, Tomou. a fama de Salomão foi tão grande por conta desse julgamento que aí viram que ele, de fato, tinha se tornado um homem sábio e segundo a sabedoria de Deus. Vida longa ao rei. Uhul! Louvado seja Deus. Bom dia, crianças! Bom dia, tia! Tudo bem? Rebeca? O que tá acontecendo, Rebeca? Por que você tá chorando? Ai, o Davi morreu. Eu gostava tanto dele. Ele foi um Oh. ótimo rei. Não fica triste. É, tio, eu também não gostei. Ele foi pro lugar melhor. Agora ele vai sair de cena? Mas vocês podem voltar a assistir lá no canal. É só clicarem lá nas antigas histórias e voltar a assistir ele. Ele continua vivo em nossos corações, tá bom? Sim, verdade. E vocês gostaram dessa história de hoje? Não foi incrível? Foi aquele Ananias, hein?
Era É, muito vingativo. Ananias, né? O filho dele. Adonias. Adonias, perdão. Adonias, ele foi um filho bem rebelde, né? E sabe por que ele acabou sendo assim? Vocês lembram? Sim, porque ele tinha inveja e queria roubar o trono. Mais Ele que queria. isso, mais que isso. Conta, tio. É que o Davi não repreendia os filhos, lembra? Ele não repreendeu Aminon, ele não repreendeu Absalão, É culpa do ele não Davi. repreendeu Adonias, ele não repreendia ninguém. Ele só Yeah. repreendia os outros, menos os filhos dele. Pois é, essa foi mais uma das consequências pelo pai, o rei, não repreender seu filho. É, infelizmente. Mas você viu que legal? Que aí o rei Salomão, ele pede uma coisa muito legal que nenhum rei pede. Todo mundo rei pede, eu quero que os meus inimigos morram. Eu quero que ter muito dinheiro. Eu quero... Mas ele não, ele pediu sabedoria. Incrível, né? Ele já é esperto, ficou mais ainda. Ele ficou sábio, e ele pediu isso por amor a Deus e ao povo, porque ele queria ser um rei justo, ele tinha muito medo de cometer erros. E ele já tinha visto muitos erros que seu pai tinha cometido, e ele não queria cometer os mesmos erros. Então ele foi muito inteligente, ele estava dormindo e pediu para Deus, no seu sonho, ele pediu sabedoria. E Deus apareceu no sonho dele e deu sabedoria para ele. Não foi incrível isso, essa história, gente? Sim, aquela história das mulheres foi também muito engraçada. É, Salomão foi muito sábio. é verdade, Esther. Foi um dos primeiros atos heróicos do rei Salomão, quando ele julgou, né, aquelas duas mães. Uma era picareta e a outra era uma mãe boazinha, né? A outra queria roubar o filho da Eu outra. acho que Ninguém quer ia ficar com a cortar o traseira bebê de no alguém. meio. E o rei era doido, ele não foi sábio, não. Eu acho que Não. ninguém quer ficar com a traseira do bebê. Eu vi quando ela tadinho. falou isso, mas gente, ele foi muito sábio. Ele não ia fazer isso, ele só tava testando. Ah, tá. Que susto! Ele tava só fazendo um teste pra ver se a mãe se manifestava, e foi o que aconteceu. Deus orientou a fazer isso. Essa sabedoria veio do Senhor. Vocês gostariam de ter a sabedoria do rei Salomão? Sim, eu queria. E vocês lembram Tirar que 10 das provas. já pensou? E o que mais? Deixa eu ver. Tomar a decisão certa. Exatamente, o que mais? Prender a língua na hora de falar besteira e não falar. Isso mesmo. Isso. O que mais, meninas? Pensar 2 vezes antes de fazer alguma coisa errada. E muito bem. E o que é mais o principal? Obedecer ao papai e à mamãe. Honrá-los, respeitá-los. Isso é um mandamento do Senhor, para que vocês tenham vida longa e sejam prósperos e saudáveis. Tá bom, crianças? Tá bom, tia. Vocês não amam as escrituras? Sim. Ela nos torna sábios e temos que espalhar ela pelo mundo inteiro, tá bom? Tá bom. Eu vou contar pra todo mundo na minha escola. Muito É, legal, eu vou levar crianças. todo mundo sobre Até a próxima história. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.